Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Salomão, né? Que segundo o filho de Davi, né? Salomão, filho de Davi, que segundo a Bíblia Sagrada, né? Segundo a palavra de Deus, foi um dos homens mais sábios do mundo na sua época, né? Que hoje tem gente mais sábia ainda, né? Mas na época dele, quando ele foi rei, né? Após a morte de Davi, passou o reino para ele, se tornou um dos homens mais sábios do mundo, né? Deus concedeu naquela época a sabedoria a ele, né? Ao famoso Salomão, né? E esse Salomão teve muita glória, muita riqueza, muita sabedoria, né? Sacrificou bois para Deus, né? Naquele 1.000 bois que ele sacrificou lá, 1.000 cabeças de boi, disse que era tudo que ele tinha e tal, né? Toda essa história que a gente já conhece, né? E aí Deus apareceu para ele e disse para ele que ele podia pedir o que quisesse, que Deus daria a ele. Então, ou seja, Salomão era, na sua época, o homem mais rico que poderia existir na face da terra. Não tinha ninguém mais rico do que ele, tanto de grana como de sabedoria, né? Porque Salomão experimentou de tudo que ele quis. Ele disse: tudo que eu quis experimentar, eu experimentei, não poupei nada aos meus olhos, todo o prazer desse mundo, tudo o que eu queria estava ali, nas minhas mãos, inclusive não só com relação a coisas materiais, mas se ele quisesse ter entendimento de alguma coisa, ele procurava e olhava e entendia. Era um famoso Leonardo da Vinci, né? Da época, né? Ele olhava um celular e dizia: bom, agora eu vou fazer um celular desse também. Se alguém fez, eu vou fazer um melhor. E, né? Não quero nem saber quantas peças tem, o que é. Ele ia e descobria mesmo, né? Nem que ele tivesse que abrir um celular todinho, olhar peça por peça, chip por chip, sistema por sistema, fazer os cálculos, a matemática. Então ele fazia. Ele era do tipo disso. Ele fazia, ele via um perfume, né, uma coisa, ele criava as coisas também. Esse Salomão era terrível, era um tipo de um construtor também, né? Por isso que diz que ele é construtor, né? Ele construía o templo, era um megalomaníaco também, né? Gostava muito de construir templos, né? É por isso que hoje você vê, né, lá em Israel tinha o templo de Salomão, né? O primeiro templo, o segundo templo, né? Sei lá, entendeu? Que ele construiu lá. Depois os romanos destruíram tudo, né? Acabaram com tudo, né? E hoje tem um monte de templos fajutos por aí, né? Tem uns aí que tá com a mesma mania de Salomão, né? De megalomaníaco, né? Salomão gostava de fazer coisas grandes, né? Principalmente templos, construção, né? Entendeu? Só que, como ninguém é perfeito, né? Perfeito só é um, que é Deus. Depois de toda essa glória, depois de tanta sabedoria, depois de tanto ouro, né? Tanto dinheiro, né? Posso dizer assim, hoje, né? Que Salomão comia nos pratos de ouro, garfo, a faca dele era de ouro, a roupa dele era de ouro, os próprios empregados dele se vestiam de ouro, né? Então, depois de toda essa glória, né, de tudo isso, o que aconteceu? Salomão se perdeu, né? E aí como ele tinha bastante mulheres, né? Tinha só 2.000, né? 2.000 e tantas, né? Acho que ele não dava conta de tudo isso, mas ele tinha, né? Nem que fosse para mostrar para os outros. Então, Salomão teve fases altos e baixos, interiormente falando, né? Ele mesmo ficou enfadado com tanta sabedoria, né? Porque ele mesmo dizia: a sabedoria é um enfada, né? A sabedoria enfada, né? Sabedoria desse mundo, né? Sabedoria dos homens, a sabedoria terrena. Porque o que ele tinha era sabedoria terrena, sabedoria na alma, na carne, na mente humana. A carne significa a alma, os sentimentos, os 5 sentidos. Deus deu essa sabedoria a ele, assim como Deus dá para todo mundo. Para um professor de matemática, só que ele tinha tudo isso reunido em um homem só. Ele sabia tudo, tudo de alquimia, tudo de química, tudo de matemática, tudo de história, tudo que você perguntasse para ele, era muita sabedoria num homem só. E você veja que nada disso fez com que ele escapasse, né? Fez com que ele se tivesse em pé.
Tem até um provérbio que ele diz: provei de tudo, fiz de tudo, e descobri que tudo é vaidade. O temor de Deus é o princípio de tudo, né? É o princípio da sabedoria. Quer dizer, a verdadeira sabedoria celestial, né? Então, quer dizer, aí você pode ver lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, que você vai achar. Leia lá, eu não vou ler agora, mas você pode ler o livro de Reis, né? 1 Reis, capítulo 11 em diante, né? Até o 13, né? Capítulo 11, versículo 1 até o versículo 13, você vai ler lá o final dele, né? E o que aconteceu com ele? Aí ele se juntou, né, com outras mulheres de outros povos, né, que adoravam outros deuses, né, deuses estranhas, né? E o que ele fez? Fez o que ele sempre gostava de fazer, construtor, né? Ele gostava muito de construir as coisas. Essa mania de construir templos, construir aquilo. Então, ele já numa certa idade, cheio de menininhas novas e outras de outros povos que Deus proibiu ele de casar e de se envolver com aquelas mulheres de outros países, de outros povos, como era o caso das egípcias, né? E diz aqui, ó, no versículo, no 1 Reis, capítulo 1, versículo 11, diz assim: ora, além das filhas de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, tá vendo? Que não era judia. Além das filhas de Faraó, olha as peças com quem ele estava envolvido já, né? Olha as menininhas, né? Depois ficou velho e começou a se juntar com as menininhas, com as filhas de Faraó, que na verdade tinha aquelas culturas do Egito, eram mulheres feiticeiras, né? Na época, não estamos dizendo que os egípcios são feiticeiros, nada disso, longe de nós falar mal dos egípcios, são nossos irmãos também, são gentios, né? Mas naquela época eles não conheciam a Deus também, nem teriam obrigação de conhecer a Deus, porque Deus não se manifestou para nenhum egípcio, para nenhum egípcio, porque Deus iria salvar toda a humanidade lá na cruz. Então Deus não tinha necessidade nenhuma de se manifestar para nenhum deles naquela época, né? Apenas se manifestou quando foi tirar o povo de Israel lá da escravidão. E eu creio até que muitos egípcios que viu o poder de Deus, mesmo sendo egípcios naquela época, começou a crer em Deus, mesmo que não falasse para o faraó ou para alguém, ou para o próprio povo dele, mas é impossível a pessoa ver tantos milagres daquele jeito, e depois que o povo de Israel foi embora, você pode ter certeza que muitos egípcios ali disseram: olha, realmente, o Deus daquele pessoal que estava aqui é Deus mesmo, né? Você não para pensar nessas coisas? Né? Muita gente ali adorava aqueles deuses deles ali, mas não confiava mais naqueles deuses. Mas as filhas de Faraó, o Faraó, eles tinham esse costume, tinha feiticeiros que serviam o Faraó, e o Faraó se considerava um próprio Deus, né? Então ele não precisava de Deus, então não tinha por que Deus estar lá se manifestando para eles, né? Então essas filhas de Faraó, com outras mulheres de outros povos, né? Edomitas, Sidônias, né? Etéias, mulheres de outras nações, essas mulheres, Salomão se apegou nelas, né? A Bíblia diz que Salomão se apegou por amor. Mas que amor é esse? Se Deus tinha proibido, não é amor, paixão. Ficou apaixonado, né? E também ele já não ligava mais, tinha tanta mulher. A que agradasse mais a ele lá, ele estava lá, né? E aí se perdeu de uma vez, né? e ficou com essas mulheres, né? E fazendo a vontade delas, né? Construindo templos para elas, para os deuses dela, deusa disso, deusa daquilo. E você veja que Deus já tinha, a Bíblia diz que Deus já tinha aparecido bem umas 3 vezes para ele e avisado a ele. O próprio Deus, veja que quando os reis antigamente erravam, inclusive o pai dele, Davi, errou, Deus enviou um profeta, como o profeta Natã, para repreender Davi quando Davi adulterou. Foi lá e deu um corretivo em Davi, Davi foi humilde, se arrependeu. Você veja que ele, por se achar tão sábio, não foi humilde como o pai, né? O pai se arrependeu, pagou pelos seus erros, pelos seus pecados, né? Você vê lá no Salmo que ele escreve, ele é apavorado, né? Pedindo misericórdia a Deus, mas Salomão não. Salomão se sentia o poderoso, né? E mesmo sabendo que era Deus, ele ficava na dele. Deus apareceu, o próprio Deus apareceu para ele e falou com ele que ele parasse com aquela safadeza, que ele se afastasse daquelas mulheres, que aquelas mulheres botaram ele no mau caminho,
né? Mas ele não deu ouvidos à voz de Deus. Pode ler lá, 1 Reis capítulo 11 em diante. Aí você lê lá e vai analisando. Né? Você tem a Bíblia aí, não tem? Então procura lá, bem calminho, lê a Bíblia e você vai ver. Entendeu? E aí Salomão foi nessa. Então Salomão representou na época dele riqueza, glória e grana e mulher, né? Mulherada, né? Ele tinha poder, né? Poder econômico, financeiro. Salomão representava isso, além da sua sabedoria, né? Salomão era o que? Orgulhoso, né? E mesmo sabendo que depois que foi Deus que tinha dado tudo a ele, ele sabia, ele tinha perfeita consciência que ele não tinha recebido nada de ninguém, e sim de Deus. Foi Deus que abençoou ele, guardou o reino dele. Você não vê, como eu estava falando antes, você não vê Deus enviar um profeta para falar com ele. Como Deus falou com ele umas 3 vezes, advertiu a ele, ele não ouviu, Deus largou de mão. Você está entendendo? E ele morreu velho lá, né? A Bíblia diz que ele morreu e Deus ainda disse para ele: como você não está me ouvindo, me desobedeceu, você entrou na idolatria, né? Está fazendo a vontade das suas mulheres, eu vou arrancar tudo de você e vou dar para o seu servo. Porém, eu não vou arrancar nos seus dias por amor de Davi. Enquanto você estiver vivo, tudo bem. Eu vou tirar o teu reino. Deus falou que ia dar para o servo dele. Ó, o servo dele. Não ia dar nem para o filho dele. Eu vou dar para o teu servo. Porém, não vou tirar de você agora. Vou deixar você morrer, o seu filho reinar um tempo e depois eu vou tirar dele. Vou tirar do teu filho. Né? Imagine Deus falando isso pro cara. Né? E aonde a gente quer chegar com tudo isso? Veja bem, nessa época, sim, aquelas mulheres que faziam feitiçaria, faziam tudo aquilo, nessa época sim, o diabo existia. Porque o diabo ainda não havia sido destruído na cruz. Né? Jesus não tinha vindo ainda. Né? Jesus veio séculos depois, Deus se vestiu de carne séculos depois para nos salvar. Então nessa época o diabo atuava. Tinha atuação demoníaca, sabe? A atuação do diabo. E sendo ele um rei, o diabo, pô, o que foi um cara de Deus, o diabo queria derrubar era ele mesmo. E usou quem? As mulheradas. E ele caiu na lábia. Quer dizer, mesmo assim, Deus não permitiu que o diabo matasse ele. Tanto é que ele morreu e tal. Entendeu? Como Deus tinha escolhido ele, Davi, beleza. Mas o reino, aquele reino, foi possuído pelo diabo. Pelas mulheres que viviam adorando outros deuses, dando culto a outros deuses, feitiçaria. Então o diabo atuava nessa época. Só que depois que Jesus veio na cruz, o diabo foi destruído, derrotado na cruz. Então onde que nós queremos chegar com isso? Que hoje tem uma frescura o negócio da maçonaria, porque a maçonaria vem, né, tem essa relação com Salomão, né? Tem essa relação com Salomão. Na verdade, não é nem tanto com Salomão. É por causa das mulheres dele, que viviam na feitiçaria, tal, aquela coisa toda. Mas tem mais a ver do seguinte, porque Salomão era rico, era grana, era milionário. Né? Salomão era orgulhoso, mandava em tudo, tinha sabedoria. Então, eles focam nessa coisa de Salomão. Salomão era construtor, né? A maçonaria ela é pedreiro, né? Diz que é pedreiro, construtor, arquiteto do universo, esses papos aí, né? Eles têm essas conversas, né? E outros dizem que também Salomão, ele é... Salomão não, o pessoal da maçonaria são descendentes lá do Caim, né? Caim Tubal, né? Não duvido nada, né? Que dizem que o Caim Macedo aí é o grau 27 da maçonaria, né? Então, qual que é o segredo da maçonaria? A maçonaria não tem segredo nenhum. O único segredo da maçonaria, que as pessoas ficam contando, parece uns filmes de terror, né? Por que a missa negra? Por que não sei o quê? A maçonaria não tem segredo nenhum. O único segredo da maçonaria, sabe qual é? É não ter segredo nenhum. Esse negócio de grau 1, grau 2, grau 3, olha quem chegou, já está chegando no 20, no grau 20. Isso tudo é uma besteira. Que tem um bode, que tem não sei o quê. Um bode preto lá, que o sujeito entra, e isso e aquilo, e aquela missa negra. Aí as pessoas ficam naquele negócio oculto, aquela coisa toda. Sabe qual que é o segredo da maçonaria? Nenhum.
A maçonaria é uma organização de milionários, de pessoas que estão no mundo e que dominam as empresas, que dominam o poder político. Eles se reúnem para dominar o mundo. A Igreja Católica está cheia de maçom, a Igreja Evangélica, né? É um poderio. Mandam no governo, trabalham com dinheiro do governo. Né? Pode ver que o pobrezinho sempre está ali no grau 1, né? Nunca está lá em cima. Né? Quando fala de maçom, né? Aí que aquele cara é rico, é maçom, né? Aquele é o grandão, né? Claro. Né? Então tem presidente maçom, tem vereador maçom, tem deputado, tem senador. Pode ver. Tudo que controla a humanidade, controla o povo. É daí que saem as leis, é ali que está o dinheiro, é ali que vai todo o dinheiro dos impostos do povo. É eles quem controla os dinheiros dos bancos, dos impostos, é eles quem controlam o mundo. Então você acha que uns caras desse vai deixar um Zé Mané, um comedor de feijão e arroz, saber quem é ele lá dentro da maçonaria? Para ele ir chegando, já ir lá pro 33, saber que o presidente dos Estados Unidos está lá na maçonaria? Está lá por debaixo do pano, junto com outros empresários, com outros políticos, com outros governadores, com outros príncipes, com outros reis da Itália, da França, não sei da onde. Você acha que o cara vai deixar? Então o que é que eles pensaram? Peraí, uma hora eles vão descobrir que nós estamos todos reunidos aqui, a maçonaria. Vão descobrir que o Papa está aqui, vão descobrir que o Caio Macedo está aqui, vão descobrir. Então o que a gente faz para essa gente... para não sermos descobertos facilmente? O que eles fizeram? Criar uma coisa, um ritual macabro. Criar uma coisa negra para a pessoa ter medo. Você vê que quando fala em maçonaria, a pessoa já fica com medo. A pessoa morre de medo. Olha, cuidado, porque se você for numa loja maçônica, os caras vão botar lá um bode preto. Você vai ter que adorar um bode preto. E aí o bode preto é o diabo, não sei o quê. Que diabo? Não existe isso. Eu pergunto a você, quem criou o leão? Deus. Quem criou a onça? Deus. Quem criou o macaco? Deus. Quem criou a girafa? Deus. Quem criou o jacaré? Deus. Quem criou os animais em si? Deus. Quem criou o boi? Deus. Quem criou a vaca? Deus. Quem criou o carneiro? Deus. E quem criou o bode? O bode foi o diabo que criou. O bode é um animal, é um ser criado por Deus. Aí eles dizem que o bode é o diabo. Então, os ricos milionários, para não entrar ninguém no meio deles de qualquer maneira, eles criaram essas cerimônias, que é justamente quando o cara entra ali no primeiro dia, se o cara não entrar, não for devagarzinho entrando no que ele quer, com esses graus aí é para saber até onde pode levar o cara, até onde o cara pode ir. Se eles verem que o cara não é de confiança, o cara não vai passar ali do grau 1, vai ficar ali na porta ali. Não vai saber quem está lá dentro. Imagine o Donald Trump sentado lá com o cara lá que chegou agora. O presidente aí da República, os caras ricos do Brasil, os milionários, um cardeal, um bispo, um cara desse aí, um pastor evangélico desse aí, permitir que um eu da vida, um Zé Mané da esquina lá do morro, veja ele lá dentro, ele vai sair de lá, vai abrir a boca para todo mundo, vai falar que todo mundo que viu o cara lá na maçonaria. Entendeu? Então eles criaram esses rituais. Olha, porque lá ele tem um bode, que é o tal do Bafomé. Você chega numa sala, aí tem a cruz, aí você tem que negar a cruz e adorar o bode. Eles fazem todo esse tipo de coisa. E essas cerimônias, na verdade, é ameaça mesmo. Por isso que eles ameaçam. Se você sair daqui e ir falar lá fora alguma coisa, você está ferrado. Né? Então tem os códigos deles. Né? Eles criaram um monte de código, um monte de coisas.
Cada sala é fechada, uma coisa ali. Quando aquela sala está fechada é porque ali só vai um grupo, aqueles barão, né? Aqueles que têm grana. Então tudo gira em torno do dinheiro. Então é uma organização fechada de milionários, de políticos, de pessoas que dominam esse mundo tenebroso. Não é que o mundo é tenebroso, que domina as pessoas, a vida das pessoas, a política, a economia, tudo isso. Isso é a maçonaria. Só que eles não vão deixar qualquer Zé Mané entrar lá. Então eles criaram esse terror. Aí depois que o cara tá lá dentro, que ele vai pro grau 1, grau 2, que ele já tá mais envolvido com o pessoal lá, ele vai vendo que não é nada daquilo. Por que muitos maçons saem depois e ficam escrevendo livro, um monte de besteira aí? Não. Porque eles só se ligaram naquilo, mas eles não se ligaram que aquele bode, aquelas coisas, pode até ter isso mesmo, missa negra, tudo isso aí é pra apavorar o cara. Olha aí, ó, tá vendo? Ele pode até cortar a cabeça de uma galinha lá, fazer qualquer coisa, uma cerimônia macabra, pra quê? Pro cara ficar com medo. E outra coisa, sua alma você já deu aqui, você não pode sair daqui, entendeu? Eles podem mandar assassinar pessoas, né? Tá vendo? Você ofereceu a alma, a sua alma, a alma dos seus filhos, a alma daquilo. O diabo levou o seu filho, tá vendo? O tal do Lúcifer, o tal do Bafomé, o tal de seja lá quem for. Levou lá, matou seu filho, matou sua mulher, matou... Tá vendo? Então não brinca com ele não, tá? Mentira, foi eles que mandaram matar. Claro, só chegar lá na esquina e mandar matar. Mandar fazer um acidente de carro, qualquer coisa. Porque só tem milionário ali. Entendeu? E fica essa raça de crente apavorada, contando a maçonaria, porque o Lúcifer, porque não sei o que. Que Lúcifer, que bode, o bode é uma criatura de Deus, é um animal, que o sangue do bode foi botado na pessoa. Que coisa menina. Entendeu? Essas parafernálias. Repito, no templo de Salomão, sim, os espíritos malignos, derrotados, os espíritos malignos já eram derrotados, já desceu do céu condenado, destruído. Realmente possuía aquelas mulheres de Salomão e foi justamente eles quem fizeram através dela a cabeça de Salomão. Incorporava nelas, obrigou Salomão a fazer templos para adorar os deuses, naquela época sim. Mas depois que Jesus... Não entrava só no pessoal de Salomão, não, entrou em todo mundo. Depois de Salomão teve outros reis que foram dominados pelo diabo também. Teve outro faraó também que chamava Ramsés, também foi. Manassés também foi possuído pelo diabo, queimava os filhos no fogo, desafiava a Deus. Leia lá, você vai ver esse tal de Ramsés, né? Como é que é? É um nomezinho assim que tem aí. Um sujeito também que tinha na Bíblia, que era um rei poderoso, né? Que também queimava os próprios filhos no fogo e oferecia para o diabo, né? Na época, claro, aí sim pode se falar. Ali o diabo estava solto com os demônios e tal. E esse cara aí afrontava a Deus. Mas você vê, aí teve um dia que Deus perdeu a paciência com ele e aí levantou um exército inimigo contra ele. E foi lá, os inimigos entrou, destruiu a cidade dele, destruiu tudo, e foi lá dentro do palácio, catou ele, levou ele, colocou ele dentro de uma gaiola, meteu um guincho no pescoço dele, aquele de carregar boi assim, né, que carrega os boi. Meteu um guincho no pescoço dele e estava levando ele para matar ele. Levando para a cidade deles, lá para o outro rei executar ele. E no meio do caminho, ele orou a Deus, porque o pai dele, o rei, o primeiro pai dele, era um homem de Deus, mas ele aí se arrependeu, orou a Deus, pediu perdão e Deus perdoou ele. Ramsés, depois eu vou procurar o nome dele, vou deixar o nome dele aí, né? Orou a Deus, esqueci o nome do sujeito agora. Ele orou a Deus, pediu perdão e você veja, mesmo ele queimando os filhos no fogo, fazendo um monte de miséria, Deus foi lá, você vê como é a misericórdia de Deus, né? Deus perdoou ele. Já Salomão, sem vergonha, não teve a moral de pedir perdão mais nada, esqueceu de Deus e acabou. Morreu, foi salvo tal, entendeu? Então, para com essas coisas, nem ficar contando essas historinhas para você, tentando aterrorizar você, tentando levantar a bola de Lúcifer, do diabo, não sei de quê. E você crente, né? Um cristão, um filho de Deus, fica apavorado com essas coisas.
Você não pode nem imaginar quem é seu pai, quem é o nosso pai, quem é Deus. Você já viu esse fogo que tem na fogueira? Esse fogo aí que você usa para cozinhar no seu fogão. Fogo. Sabe o que é fogo? Você tem coragem de colocar sua mão no fogo? Não, né? Você sabia que esse fogo é o fogo físico, é, né? Agora imagine o fogo daquele que fez esse fogo, que criou esse fogo, o combustível. Imagine, né? Você já viu só? Então, meu amigo, esse é seu Deus, esse é seu Pai. Não é religião, não. Não é filosofia, não é seita, não. Entendeu? É o Deus poderoso. É o Deus que todas as bombas, as piores bombas atômicas, nucleares que você pode pensar, não se compara a Ele. Então você está com medo de um bode? De uma reuniãozinha? Isso é tudo picuinha, isso é tudo história de saci pererê para apavorar a criança. Essa maçonaria não tem nada. Ela não tem segredo nenhum. E esses rituais em que eles fazem é para meter medo naqueles que entram lá dentro, para não abrir a boca aqui fora e não entregar. Não entregar presidentes, não entregar políticos, não entregar empresários, né? Cada um fica ali no seu grau. O que é esses graus? Esses graus é o seguinte, você é um empresáriozinho baixo, fica lá no meio daqueles. Você é um empresáriozinho mais alto, fica lá no meio do outro, até você chegar ao tal do 33. Quando você tiver bastante dinheiro. Então tudo isso aí é dinheiro, como Salomão. Por isso que ele se baseou em Salomão, porque Salomão era rico, né? Tinha muita grana, muita coisa. E resumindo tudo, é tudo grana. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal e passe esse vídeo aí, compartilhe aí com seus amigos. Se você quiser fazer algum comentário, se você acha que nós estamos certo ou errado, você pode comentar também, tá bom?